Olá, minhas irmãs, capítulo 7 hoje, nosso 7º dia. E a gente vai ver algo muito importante hoje, que vão ser os 5 propósitos que já está estabelecido por Deus para qualquer ser humano, para qualquer um de nós. A razão de tudo. Esse é o nosso capítulo 7 e já começa dizendo aqui, em Romanos 11:36, que todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. A Ele seja a glória para sempre. Amém. E aí ele diz aqui que em Provérbios 16:4 que o Senhor criou todas as coisas para o seu propósito. Então tudo que foi criado, tudo que existe na criação, inclusive em nós, seres humanos, foi criado para o propósito de Deus. E ele começa dizendo que o universo é demonstrado, através do universo a glória de Deus é demonstrada. Quem é que não olha para toda a criação e diz assim, nossa, Deus é perfeito, olha como cada coisa se encaixa perfeitamente. Então tudo que foi criado para a glória de Deus. E aí ele pergunta, o que é a glória de Deus? Vamos lá. Ele é poderoso, ele é criativo, ele aprecia a diversidade, ele é organizado, você vê que todas as coisas na criação funcionam muito bem, ele é sábio, ele é criativo e ele ama beleza, porque tudo que a gente olha que Deus criou é muito belo, Então a glória de Deus é tudo aquilo que ele é, E a criação adora a Deus quando cumpre o propósito para o qual ele nasceu. Então o sol glorifica a Deus quando ele nasce todos os dias e dá o brilho que Deus mandou ele dar. A chuva, a mesma coisa, as árvores, é tanto que vocês lembram de Jesus quando encontrou a figueira e amaldiçoou aquela figueira porque ela tinha folhas, estava como quem tinha frutos, mas chegando lá não tinha fruto nenhum. É lógico que aquilo também é uma mensagem para nós, mas veja que aquilo que a figueira precisa é dar frutos. Se ela não dá frutos, ela não tem propósito mais de estar ali. Então assim somos nós. Fomos criados por Deus para a glória de Deus. E quando nós cumprimos o nosso propósito, glorificamos o nome de Deus. Não é dizer, glória a Deus, isso não é glorificar o nome de Deus. A gente vai aprender as formas como o nome de Deus é glorificado nas nossas ações. E aí ele diz que Deus revelou a sua glória em diferentes momentos aqui. Por exemplo, no Jardim do Éden, em Moisés, no tabernáculo, por meio de Jesus, e agora por intermédio da igreja. Então lá no Éden Deus estabeleceu o propósito dele e aquilo glorificava o nome dele. Quando houve o pecado, a lei veio através de Moisés. E através da lei, o propósito vinha sendo estabelecido e as pessoas começaram a voltar a glorificar o nome de Deus com suas ações. E após isso, no tabernáculo, quando Jesus vem, e ali o nome de Deus é glorificado pela obra de Jesus. E logo após isso, Jesus deixou a igreja, que somos nós somos igreja. Então nós vivemos para glorificar o nome de Deus. E aí ele lembra que, lá em Apocalipse diz isso, que no céu a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz assim, a cidade não precisa de lua nem de sol para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus ilumina todo lugar. Então não precisa nem de sol nem de luz, porque a glória de Deus já ilumina todo lugar. É algo assim que a gente não consegue entender. A nossa mente humana é tão limitada que a gente não consegue chegar lá. A gente ouve racionalmente, a gente entende a mensagem, mas não consegue compreender quão profundo é, de fato. Porque ele é a luz do mundo, A natureza de Jesus Cristo, por exemplo, veio revelar essa glória de Deus. Porque o Filho de Deus é o resplendor da glória de Deus. Jesus veio a esse mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. Porque ele era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, uma glória cheia de graça e de verdade. Jesus revelou a glória do Pai através da sua vida, das suas ações, Tudo aquilo que Jesus fez. Primeiro que ele nunca pecou, na sua boca nunca nem se achou engano. E ele veio com um propósito muito bem estabelecido. Qual era o propósito de Jesus? Vocês lembram quando Jesus diz assim, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra? A vontade do Pai, era mais importante que algo que o nosso corpo precisa, que é comer e beber, todo dia, Então ele veio para agradar o Pai em todas as coisas. Então o objetivo final de tudo que foi criado do universo é o quê? Demonstrar o tamanho da glória de Deus. A gente olha para aquelas, para os mares, os oceanos, tudo aquilo tem o seu termo certinho, não passa dali, só vai até ali, E as nuvens, o céu, a chuva. Quem é que não fica temeroso num tempo de muita chuva, tempestade, trovão e saber que aquilo é a glória de Deus sendo manifestada, foi Deus quem fez. Então todas as coisas do universo foram feitas para glorificar o nome de Deus. Em toda a criação do universo, apenas 2 criações de Deus falham em glorificar o seu nome. Os anjos caídos, que são os demônios, e eles não podem glorificar o nome de Deus, e nós,
Nós pecamos no Éden, né, com Adão e Eva, e nós falhamos em glorificar o nome de Deus. E por isso que o Senhor, por amor e misericórdia, nos traz de volta para esse lugar, um lugar de adoração, né, um lugar que glorifica o nome de Deus. E repito, glorificar o nome de Deus não é chegar num programa de televisão, não é chegar na igreja, levantar a mão e dizer glória a Deus. Isso não é glorificar o nome de Deus. Basicamente, né, pecar consiste na incapacidade de glorificar o nome de Deus. Você ama qualquer outra coisa mais do que você ama o próprio Deus que te criou. Então, se recusar, né, a glorificar o nome de Deus é um ato de rebelião. Não é de não dizer que o nome de Deus é glorificado, é de suas atitudes, seus pensamentos, suas ações, elas não glorificam o nome de Deus. E esse é o maior problema hoje da humanidade. Como não vivemos para glorificar o nome de Deus, perdemos nossa identidade, não sabemos por que estamos aqui, né? E logo a nossa vida, ela faz menos sentido, ela deixa de fazer sentido, porque essa é a maior realização que podemos alcançar, né? Por que existimos? Quando você entende que você existe porque foi um propósito de Deus, não foi um acidente, né? Porque Deus quis criar você nessa família, desse jeito, com essa personalidade, essas características, porque Ele tinha um propósito para você. Ele te deu dons, habilidades, e tudo isso para que o nome dele fosse glorificado nas suas ações, naquilo que você faz. E ele diz assim: tudo na criação glorifica o nome de Deus quando cumpre o seu propósito, né? Foi para isso que Deus nos fez. Nós somos plenos, temos plenitude de vida quando estamos glorificando o nome de Deus através da nossa vida, né? E aí ele vai falar agora dos 5 propósitos, né? Esses 5 propósitos são estabelecidos por Deus para a nossa vida. E quando adoramos a Deus é porque, de fato, estamos na melhor de todas as companhias que poderíamos ter, né? E aí ele diz aqui, ó, que adorar a Deus tem que ser por amor, por ação de graças, né? Por gratidão, por prazer e satisfação de estar com Ele e não por obrigação. Então, não é uma obrigação, não é estar na igreja, eu tenho que levantar a mão nessa hora para glorificar Deus, ou então eu tenho que dizer para as pessoas glória a Deus, para glorificar o nome de Deus. Não. É quando a gente ama estar na presença dele, é quando a presença dele é suficiente, é quando a nossa satisfação, o meu prazer é estar diante de Deus, é preencher o meu vazio com Deus. Não com casamento, com marido, filhos, profissão, nada disso preenche o meu vazio. Eu preencho o meu vazio com a presença de Deus. E nesse momento, quando eu tenho satisfação, vontade, prazer, quando eu tenho gratidão de estar com Deus, eu estou glorificando o nome de Deus. E aí ele diz, adorar é muito mais do que louvar, cantar, orar a Deus. É um estilo de vida, né? Um estilo de vida que oferece a nós mesmos o cumprimento do nosso propósito. É o estilo de vida que as pessoas vão ver e vão ver que você adora a Deus, sem você dizer uma palavra nem cantar um louvor. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, ela realmente é do Senhor, porque a vida dela, né, é como se fosse algo para Ele. E aí é nesse momento que você sente prazer em Deus, né, prazer no Senhor. E isso pode ser visto por qualquer outra pessoa. Então eu adoro a Deus quando eu tenho prazer de estar com Ele, e isso glorifica o nome dEle. A segunda coisa, a primeira é adorar a Ele com nossas atitudes, né, com nossa adoração, com nossa vontade, nosso desejo de estar com Ele. E a segunda é quando amamos os outros irmãos. Então aqui está falando de todo mundo, mas principalmente dos irmãos. A Bíblia diz isso, né? Que o mundo vai ver Cristo em nós quando ele vê o nosso amor uns pelos outros. E aí ele diz assim, ó, quando você nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Então você agora é membro do corpo. Você era uma mão que era fora do corpo, que não tinha, né, estava nas trevas, agora você faz parte de um corpo, então você tem que funcionar. Então, se você não funciona, o braço perde o sentido e o corpo fica mais debilitado, porque pode usar só uma das mãos, não pode usar as duas. Então, você tem que funcionar no corpo de Cristo. Você precisa pertencer e aprender a amar a família de Deus, ou seja, os irmãos na fé. Aqui está falando especificamente das pessoas que creem como você, né, do corpo de Cristo. E ele diz, né, como eu falei para vocês, que nosso amor uns pelos outros dá testemunho, né, de Cristo. Se a gente aceita uns aos outros como Cristo nos aceitou. E Cristo não nos aceitou a gente perfeitinho. Ele aceitou a gente quando a gente ainda pertencia ao Império das Trevas. Ele nos transportou do Império das Trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Para o reino de Jesus. Então, é aceitar e amar os outros até com os problemas dele. E quando precisar corrigi-los, corrigir também em amor. Falar em amor aquilo que está incomodando, aquilo que parece ser um problema. Aí sim, nessas coisas o nome de Deus é glorificado, porque é nossa responsabilidade, ou seja, nossa ação, é nossa atitude, é algo que precisamos fazer, que é amar como Deus ama, né?
Amem uns aos outros como eu amei vocês, né? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, o amor, ele não busca perfeição, ele aceita o outro como é e ajuda o outro, né? E serve o outro. Então, a primeira é adorar a Deus, e a gente adora não é cantando música apenas, é com nossas atitudes, é com nossa vontade, o nosso desejo de estar com Deus. Amar os irmãos, né? Amar as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, e não é só da sua comunidade, né, da igreja local que você vai, mas é o corpo de Cristo espalhado em toda a face da terra, então o Senhor tem seus discípulos espalhados pelo mundo inteiro. E a terceira forma, que é nos tornando semelhantes a Cristo. Depois que nós nascemos na família de Deus, ele nos dá maturidade espiritual, ou seja, quando você adora a Deus com sua vontade de estar com ele, e aí você começa a amar os seus irmãos, né, que estão na mesma fé que você, o corpo de Cristo, estando em comunhão, o que é que acontece? Você consegue atingir essa maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual significa se tornar, né, parecer com Jesus. Aprender a pensar como Jesus pensou, aprender a sentir como Jesus pensou, aprender a agir como Jesus agiu. Então a gente busca nas nossas atitudes, na forma de responder algo que o outro falou com você, na forma de ajudar as pessoas, a gente busca se parecer com Jesus e não fazer como a gente quer ou do jeito que a gente acha certo, mas sim do jeito que o Senhor quer que a gente faça, né? Foi do jeito que Jesus fez, que Jesus deixou o caminho, e ele deixou um exemplo, e é esse exemplo que Deus quer que a gente siga. À medida que você permite que o Espírito Santo trabalhe em você, nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus, e o nome de Deus é muito glorificado com isso. Porque se eu estou agindo como Jesus, eu estou dando testemunho às outras pessoas quando eu não reajo. Quando eu não faço, pago mal com mal, então eu estou dando testemunho de Cristo. E o nome de Deus é glorificado, porque as pessoas vão olhar para mim e vão falar aquela crente de mentira que vai para a igreja, mas na hora fala assim, assim, assim. Não, pelo contrário. Ela não respondeu nada porque ela é cristã, então a gente está dando um testemunho de Cristo para as outras pessoas. Porque tem uma coisa muito importante no meio disso. Há uns 30, 40 anos atrás, se você dissesse que era cristão, as pessoas te respeitavam, confiavam em você, deixava até ouro, como minha tia fala, né? Deixava ouro no pote perto porque sabia que não ia fazer nada por ser cristão. Hoje em dia, quando fala que é crente, o pessoal não quer nem contratar para trabalhar, porque são pessoas hipócritas, muitas vezes. Então, seja um cristão que dá exemplo de Cristo, que imita Jesus, para que você possa dar um bom testemunho e ser luz para essas pessoas, para que você possa glorificar o nome de Deus. Porque quando você diz que vai para a igreja, tem 30 anos de igreja, quer dar sua carteirada e quer dar lição de moral nas pessoas, isso não glorifica o nome de Deus em absolutamente nada. É aquilo que você faz, que você fala, que você pensa, né? Se for semelhante a Jesus, aí sim isso vai glorificar o nome de Deus. Então, nos esforcemos para ser semelhantes a Jesus, né? E aí a gente vai para a quarta, né? A primeira, nós adoramos a Deus e na adoração ele é glorificado, só que é na adoração consciente, não é uma coisa emocional apenas. É ter prazer em estar com o Senhor, é desejar estar com Ele. A segunda é quando amamos aos nossos irmãos na fé, então o corpo de Cristo, para amá-lo, aceitar muitas vezes como eles são mesmo precisando corrigir com amor, tá? Não é falar porque eu falo mesmo, eu sou verdadeira, não. Você vai falar com amor, corrigir com mansidão. A terceira coisa é nos tornar semelhantes a Cristo, porque só assim a gente vai pensar do jeito certo, agir do jeito certo, né? E sentir do jeito certo, mas a gente precisa dar lugar ao Espírito Santo agir na nossa vida em relação a isso. E a quarta coisa é servindo com os nossos dons e talentos e habilidades que o Senhor nos deu. Então, tudo aquilo que o Senhor nos deu é dele, porque foi ele que deu, né? E ele nos deu com um propósito, que é servir aos outros. E ele diz assim: Deus dotou cada um de nós com talentos, com dons, habilidades, tudo exclusivo. Mas para quê? Né? Para que você pudesse usar tudo isso com os seus propósitos egoístas, para você, para os seus, para a sua família? Não. Para que você administre bem, cuide bem, né? Com generosidade, para que as pessoas possam ser ajudadas com toda a sua força e energia. Não é fazer de qualquer jeito, não. É com toda a sua força e energia. Porque foi para isso que Deus te capacitou. E quando você serve com os dons, habilidades e tudo que o Senhor te deu aos outros, você glorifica o nome de Deus, porque as pessoas vão olhar e vão dizer: ela me serviu, mesmo sem eu ter nada para oferecer, mas ela faz isso, né? Ela sabe isso aqui, ela ofereceu para me ajudar. Às vezes pode ser até coisa boba para você, mas que o outro não sabe fazer. Se você não ajudar, como é que ele vai fazer? Então Deus te deu a todo mundo habilidades, dons, né? Deu talentos, e ele te deu para que você sirva aos outros, assim como ele deu ao outro para servir você também.
mas que comece por nós, né? E a quinta coisa é quando falamos de Deus para as outras pessoas. Nós temos uma missão que foi Jesus quem deu, né? Tá lá em Mateus 28. E ele diz assim, ó, que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei o quê? Discípulos, batizem em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e eles receberão o dom do Espírito Santo. Então, ele nos colocou aqui com uma missão. E a nossa quinta coisa que fazemos, nosso quinto propósito para que o nome de Deus seja glorificado é falar de Deus para as outras pessoas. É como a gente chama, né? Cumprir o ID de Jesus. E ele diz assim, ó, que depois que conhecemos a verdade, e Cristo é a verdade, Deus espera que a gente compartilhe isso com os outros. Lembra que eu falei isso já que eu vi uma frase que dizia que o evangelho é um mendigo que achou um pão, contando para o outro onde ele achou, para o outro ir também buscar esse pão. Então nós somos pecadores, né, que amamos a Cristo, que recebemos a justificação dos nossos pecados, recebemos nossa salvação, nossa santificação diariamente através do Espírito Santo, e agora nós queremos levar isso para os outros que também estão perdidos como a gente estava antes, né? Então a gente quer levar isso para o outro. Então essa é a quinta forma como nós, né, cumprimos o nosso propósito aqui, falando de Deus, falando desse evangelho, do reino de Deus para as outras pessoas. E aqui tenha muito cuidado, porque talvez você ainda não conheça o Senhor em plenitude, então peça para o Senhor se revelar para você, né? Nem que precise você sair do lugar que você está congregando hoje, porque às vezes existe um apego emocional, mas o Senhor quer te tirar de lá, quer te levar para outro lugar, quer te usar em outro lugar, e você está apegado emocionalmente a esse lugar porque aqui é bom, é confortável, mas o Senhor quer fazer a obra dele na sua vida. Ser cristão, ser discípulo não é sentar na igreja todo domingo, ouvir a palavra, chorar, cantar no louvor e ir para casa, não é sobre isso. A gente tem visto isso aqui ao longo desses capítulos e talvez a sua igreja não tenha nada além disso para oferecer. Pode ser que o Senhor te use aí para transformar essa realidade, mas pode ser que o Senhor queira te tirar também. Então esteja aberta para isso e ore, não saia de qualquer jeito também não. Ore e pede direção do Senhor, tá? E aí existe isso de que as irmãs, né, na maioria das vezes, elas acham que cumprir a vontade do Senhor, falando de Deus para outras pessoas, é estar dentro da igreja e julgar todo mundo que está lá fora, quando na verdade é entender o propósito do Senhor e passar com o testemunho da sua própria vida, né, falar de Jesus, da vida de Jesus, da obra que Jesus fez na sua vida, né, para que o outro também encontre essa salvação que há no Senhor, e não apenas a salvação, a justificação dos pecados, o desejo de adorar a Deus, o desejo de servir aos outros, o amor pelos irmãos, independente se eles estão errando ainda, mas ajudá-los inclusive, e o serviço com as habilidades que o Senhor deu, né. Então quando adoramos a Deus com a nossa vida, né, com o nosso desejo de estar com Ele, quando amamos aos nossos irmãos na fé, quando nós buscamos todos os dias ser semelhantes a Jesus no modo de agir, sentir, pensar, quando nós servimos com nossos dons e habilidades e, por último, quando nós levamos a mensagem do Evangelho. É assim, esses são os 5 propósitos para todos nós, para que nós possamos adorar a Deus e que o nome dele seja glorificado. E algo que é muito importante que vocês lembrem aqui, maturidade espiritual, significa tornar-se semelhante a Jesus, no modo de agir, no modo de pensar e no modo de sentir. Aí a gente fecha aqui essa primeira parte, né, falando sobre os 5 propósitos para todos nós, né, ao glorificar o nome de Deus, como que isso é feito de fato, e não da forma que a gente ouviu ou achou que seria, é cumprindo esses 5 princípios que você glorifica o nome de Deus. E aí ele diz, qual que é o objetivo da sua vida? E aí a gente vai falar sobre nossas prioridades, a agenda que a gente tem hoje, o que a gente faz no dia a dia, na rotina, os nossos relacionamentos. Se você já foi colocado em Cristo e entendeu o seu propósito, você precisa mudar essas coisas aqui, se elas de fato precisam ser mudadas. E muitas vezes mudar vai ter que ser pegar o caminho mais difícil e não o caminho mais fácil, porque lembra que a gente falou sobre isso, que a vida é um teste? Então muitas vezes as dificuldades estão ali para colocar o nosso caráter e o nosso coração onde o Senhor deseja que eles estejam. Quando Jesus, que é o maior exemplo que a gente tem, quando ele estava lá no Getsemane, sabia que iria ser entregue, sabia o quanto ele iria sofrer e que iria morrer, e ali era Deus homem que estava falando, não era o Jesus, né, que estava na glória com todo o seu poder. Ele se esvaziou de ser Deus para vir aqui como homem para poder nos salvar. E aí ele disse assim, ó, minha alma está perturbada, mas será que eu devo dizer, Pai, me livra dessa hora? Não, foi para esse propósito e para essa hora que eu vim. Então, Pai, glorifica o teu nome. Então, glorificar o nome de Deus através da vida e da obra de Jesus era cumprir o propósito para o qual ele foi designado, que era vir, deixar o exemplo
pregar o reino de Deus e ser morto e crucificado e ressuscitar, né? E receber de volta toda a glória que ele tinha na eternidade, voltando para o céu, para o lado direito de Deus e deixando conosco o Espírito de Deus. Então, esse propósito dele era muito bem estabelecido e o que é que ele disse? Eu vou pedir para Deus me livrar dessa hora? Não, eu vou cumprir, né? E quantas vezes a gente tenta fugir das situações difíceis? Pai, me livra dessa hora, quando na verdade o que a gente precisa é passar por aquele processo, né, para que o Senhor nos coloque no lugar que Ele deseja que nós estejamos. E aí ele fala assim, que Jesus se deparou com dois caminhos, né, glorificar o nome de Deus, cumprindo o propósito que Ele veio para fazer, ou recuar e escolher uma vida confortável, onde as pessoas iriam gostar dele, onde ele não precisaria ser crucificado. E ele escolheu o propósito de Deus, e por isso o nome de Deus foi glorificado, e a gente alcançou salvação, né, gente, que a gente estava perdido. Porque nós éramos inimigos de Deus, e por causa de Jesus, porque Ele é o único caminho até Deus, a gente pode ser amigo de Deus novamente. E aí fica a pergunta, para quem você vive? Para Deus ou para você mesmo? As habilidades, os dons que Deus te deu, é para você, para os seus apenas, ou para você servir aos outros? Então, tudo isso aqui precisa ser anotado aí, minhas irmãs, né? Precisa ser reavaliado. A Bíblia diz, examina-te a ti mesmo. Então, você mesmo se examina para saber o que é que está faltando para o nome de Deus ser glorificado na sua vida. E ele continua, né? Se você não está seguro, né, de que você está vivendo para cumprir o propósito de Deus na sua vida, o que você precisa, em primeiro lugar, é crer que Jesus te ama e te criou por um propósito, crer que você não é um acidente, crer que você foi feito para ser eterno, a vida não acaba aqui, crer que Deus te escolheu para ter um relacionamento com Jesus e que Jesus morreu por você, crer que não importa o que você fez no passado, Deus quer te perdoar. E em segundo lugar, né, aí vem outras três coisas, que é receber Jesus em sua vida como teu Senhor, né, Ele agora governa você, não é mais você que faz o que quer, você sempre vai recorrer ao teu rei, porque o dono desse reino é Jesus, Ele é o rei. Então você agora não é mais independente, faz o que quer, não, agora você tem um rei, você tem um dono, e agora você consulta ele para fazer qualquer coisa na tua vida, para tomar qualquer decisão, né, então você recebe Jesus em sua vida, né, e é recebido por ele, que é o mais importante. Tem uma musiquinha que até fala sobre isso, né, que eu gostava bastante, que é eu quero conhecer Jesus, e aí tem uma segunda vez que fala e ser achado nele, que é a parte mais importante. Eu lembro das 10 virgens. 5 conheciam e se relacionavam com ele, mas não tinham, né, o azeite. E as outras 5 ele disse, venha, que eu vos conheço. E as outras ele disse, não vos conheço. Então, mais importante do que conhecer Jesus é ser conhecido por ele. Os dois são importantes. Então, receber perdão primeiro, né? Em segundo lugar, você tem que receber, né, Jesus em sua vida como seu Salvador e como seu Senhor e como seu dono, que agora ele te governa, você não é mais independente. Receber o perdão dos seus pecados e receber o Espírito Santo, que é quem te capacita para viver o seu propósito aqui. Então, você precisa do Espírito de Deus para isso. E isso está lá na porta, gente. Existe uma porta de entrada no reino, né? O que é que consiste essa porta? Primeiro, você se arrepende. Depois, você é batizado em Cristo, e o batismo não é um símbolo, é um revestimento de Cristo. Gálatas 3:27, dá uma olhada. Todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Então, é um revestimento aqui a porta. Arrependimento, batismo em Cristo, e depois você recebe o dom do Espírito Santo. Aí você passa por essa porta para entrar nesse reino. E aí você tem um caminho ainda, tá? Esse caminho é um caminho de santificação que dura uma vida inteira, que é tudo isso aqui que a gente está estudando sobre o nosso propósito. Então, são atitudes todos os dias, né? E aí você precisa crer em Jesus, se arrepender, ser batizado, aí você vai ter o revestimento de Cristo, você recebe o dom do Espírito Santo, você faz parte do corpo de Cristo, por isso é importante a comunhão com os irmãos. Não existe ser cristão sozinho em casa, isso não existe. Uma mão sozinha largada lá é um membro podre, né? Não tem nem sentido. Mas uma mão aqui, ela funciona, tá? Amar os irmãos, servir aos irmãos, né, servir as pessoas, agir como Jesus, ou seja, buscar ser semelhante a Jesus e levar a mensagem de Cristo às outras pessoas, né? Anota todos esses passos. E aí tem uma frase aqui que é muito importante você lembrar dela, anota. Deus vai dar a você tudo que for necessário quando você escolher viver para Ele. Então, tudo que for necessário, não é tudo que eu quero não, tá? Não é tudo que você quer não. Tudo que for necessário, Deus vai te dar quando você fizer a escolha de viver para Ele. E o nosso tema para reflexão, né, que a gente está anotando aí sempre é tudo é para Deus, tudo é para Ele. E o nosso versículo para memorizar é Romanos 11:36, que diz: todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder, tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém.
E aí tem uma perguntinha aqui para você meditar. Em que parte da sua rotina hoje, né? Em que parte da sua vida você está consciente de que isso glorifica o nome de Deus? Será que glorifica as coisas que você faz? O que é que na tua rotina faz, o que é que você faz para que o nome de Deus seja glorificado de fato, né? Como a gente viu aqui, né, em todas essas etapas. E não dizer glória a Deus, ou de ouvir um louvor, se emocionar e dizer glória a Deus por esse louvor, né? Ou dizer glória ao teu nome, Deus. Não, mas glorificar Deus com nossos sentimentos, com nossas emoções, com o nosso agir, com o nosso pensar, né? Com os outros, sendo testemunha para os outros. O que é que hoje precisa ser mudado na sua rotina? O que é que hoje você precisa começar a fazer para o nome de Deus ser glorificado na sua vida? E aí a gente encerra o nosso capítulo 7 e a partir de amanhã a gente vai começar com o nosso propósito número 1. E a gente vai conhecer agora individualmente, né, os 5 propósitos de Deus para a nossa vida. E lembrando que se você quiser adquirir o livro, é muito importante também que você tenha, nem que seja para presentear também, tá chegando no final do ano, ou para você mesmo começar a ler e fazer suas anotações. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo e ele é super em conta, é menos de R$ 40. Então vale a pena você ter esse livro em casa, porque com certeza eu estou lendo agora com vocês, mas vai ser também um manual para sempre consultar e também para emprestar alguém, né? Se alguém quiser, né, fazer a leitura. Ou também você pode adquirir o livro e dar de presente para alguém que você sabe que está precisando entender o propósito de vida, uma pessoa que não sabe por que está aqui. E aí eu vejo vocês amanhã, minhas irmãs.